Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de série da Netflix aqui no canal. Vou falar de Painkiller, é o nome original, que foi traduzido como Império da Dor, de 2023, estrelada pelo Matthew Broderick e que aborda uma história real. Mas antes de dar sequência à minha opinião sobre essa série, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais com conteúdos diferentes, aposto que você vai gostar. E aqui o momento é série Netflix, a Painkiller ou Império da Dor, que é uma história baseada na realidade. De fato, existe a indústria farmacêutica, ou existia a indústria farmacêutica Purdue Pharma, cujos proprietários, os Sackler, uma família bilionária, lançou na década de 1990, nos Estados Unidos, um analgésico à base de opioides. Esse analgésico tinha a estrutura muito semelhante à da heroína e era altamente viciante. O nome da droga, Oxycontin, eles não falam assim no filme, eles falam com um sotaque bem americano, que eu não consigo imitar muito bem, e eu vou usar então Oxy aqui para droga que viciou um número absurdo de pessoas nos Estados Unidos, contribuindo para o que foi chamado a epidemia dos opioides lá naquele país. Então essa minissérie, já que são 6 capítulos, tem uma nota relativamente baixa no IMDb, na minha opinião. É 7.5 porque eu gostei da série, acho que eu já vou adiantar aqui a minha opinião. Eu gostei muito da série. Ela, claro que é uma série que mistura algo de documentário com ficção, e aí pode ter algum questionamento nesse sentido, mas eu particularmente gostei muito e acho um tema muito válido de ser discutido, e pelo menos para mim levantou várias questões. Eu acho que eu queria saber também a opinião de vocês, que questionamentos levantam aí para vocês. Então, voltando aqui para a série, ela é recente, né, de 2023. Ela foi criada pelo Micah Fitzgerald e pelo Noah Harpster. Eles são jovens roteiristas, criadores, já trabalharam juntos em outros filmes e trazem essa história à tona nesse formato mais de série mesmo, mais ficcional. Mas não deixam o lado documental, o lado real de lado, não. Eles trazem isso, eles vão costurando isso na trama. Por exemplo, cada episódio tem seu início com uma família que está dando um depoimento real sobre um ente querido que morreu, que perdeu a vida devido ao abuso desse opioide especificamente. Então, é algo bastante forte, bastante dramático. E o que eles fazem também é ler um statement, uma frase colocada ali para explicar que a série é fictícia. Ele usa esses elementos da ficção para dar todo esse corpo de série, mas que eles ali são reais e perderam alguém importante para essa epidemia que surgiu nos Estados Unidos. Então eu acho bem interessante a forma como eles abordaram. Vale dizer que a HBO tem um documentário em 2 episódios, se chama O Crime do Século, ela é de 2021, tem uma nota mais alta, 8.5, e vai abordar da mesma forma esse caso real da Purdue Pharma, uma indústria farmacêutica da família Sackler, americana, bilionária, que já lidava com analgésicos, com os opioides há muito tempo. Veja, opioides são usados em casos de dores muito fortes,
no caso de câncer terminal, dores muito intensas, são os opioides, as moléculas que conseguem controlar essa dor. O problema do OxyContin é que essa molécula, ela é muito semelhante à molécula da heroína, que também está na família aí dos opioides. Só que ela tem esse efeito viciante muito intenso. Então, voltando para a série, então você tem essa combinação de realidade e a dramatização numa série estrelada pelo Matthew Broderick, que faz muito bem o papel do Richard Sackler, que é esse cara que herdou essa farmacêutica familiar e decidiu mandar ver no lançamento do OxyContin. E aí vai contando pra gente os mecanismos todos que eles usaram para lançar essa droga no mercado e ser um sucesso absoluto. Um sucesso de marketing, digamos. E aí vem vários questionamentos. Eu acho que eu vi alguns trabalhos, eu vi um professor de uma universidade brasileira escrevendo um texto sobre a medicina, o papel do médico, porque sem dúvida a série levanta questões como essa, éticas, o papel da medicina, da ciência, a seriedade de tudo isso e todas as implicações, ou também a forma como a gente olha o médico de uma forma como se ele fosse Deus. Esse tipo de questionamento. Para mim, o que chamou mais a atenção foi o capitalismo. Você colocar na medicina, numa farmacêutica, essa ideia tão capitalista de vale tudo para ganhar mercado, para vender, para fidelizar os seus clientes. Que na verdade ele não fidelizava, ele viciava os clientes, e o que a série mostra é que eles sabiam disso. Enfim, de fato houve um processo que você encontra na internet o final desse processo, como foi declarada a falência da Purdue Pharma, mas eu não vou aqui entrar mais em detalhes, porque se você vai assistir a série é interessante que você vá a cada capítulo conhecendo mais isso. Mas sim, o Richard Sackler, ele assume essa empresa, ele que tem uma personalidade esquisitérrima, meio desconectada do mundo, pelo menos é o que parece, até um pouco, talvez um distúrbio psiquiátrico, porque ele conversa com o antepassado dele, o fundador da empresa, que já morreu. Então ele continua em todos os capítulos ali batendo um papo com o Richard Sackler, que tá vivo. E ele que vai tocando o OxyContin para frente, levando essa droga para o mercado. Os médicos, a princípio, não queriam prescrever, porque de fato achavam a forma como eles estavam indicando a dosagem algo arriscado para um opioide daquele naipe. Eles sabiam do tipo de consequência, mas o que você vai observando é que os médicos vão sendo arrebanhados com os métodos mais ilícitos que vocês possam imaginar. Apesar disso não ficar tão claro assim na série, mas sim, é isso que vai acontecendo. A rede, né, a força de vendas dele, os representantes, mulheres lindíssimas que começam a ter um estilo de vida altíssimo, porque ganham muito dinheiro nas comissões, e tudo isso, imaginem toda falta de ética possível colocada ali em pratos limpos numa indústria farmacêutica, para que todo mundo veja. Então a série vai por esse lado. Então é um tanto chocante. Só que, é claro, eles vão aos poucos colocando essas questões, porque essa droga é uma droga aprovada pelo FDA.
Eles também mostram os bastidores da aprovação pelo FDA, que foi muito interessante, assim como a parte científica dessa aprovação. Eles também colocam essa questão e é algo que eu considero assim absurdo. Eles colocam como referência bibliográfica um suposto estudo, quando a pessoa do FDA, que esqueci o nome da personagem, mas eu coloco aqui para vocês, ela que vai desvendar, ela que vai nos guiar durante toda a trama, nesse labirinto de informações e como ela foi descobrindo o que estava acontecendo por ali. E aí percebem que essa referência bibliográfica, de fato, era não um estudo, era uma carta ao editor de uma revista. Uma carta que um médico escreveu falando sobre o assunto, mas que não prova nada. E nessa carta, ela é colocada como uma referência bibliográfica, porque sim, ela foi para uma grande revista científica. E ali aparece simplesmente a referência. E ninguém percebe que não se trata de um estudo, ou quem percebe também não se importa com isso. Que é simplesmente uma carta, que não tem informação nenhuma, que não pode afirmar que a droga ela é segura e que ela tem uma eficácia tal, porque é isso que todos os materiais que aquela referência bibliográfica está ilustrando, é sobre isso. E não tem nada disso. É impressionante, e principalmente para quem é da área da saúde, é uma série que tem que ser assistida. Levanta essas questões que precisam ser levantadas. Eu acho que para todo mundo que olha para esse lado capitalista, levando a exageros absurdos. Eu gostei muito da série, eu achei chocante tudo. Alguns podem dizer que ela se limitou a pequenos pontos ali, talvez sim tenha se limitado, porque qualquer representação é algo limitante, mas sem dúvida levanta muitas questões interessantes, com atuações que eu gostei muito. Acho que o Matthew Broderick ficou muito bem aí, vivendo o bilionário. E você vai conhecer essa história que eu desconhecia. Desconhecia também essa epidemia de opioides, que, segundo dados, de 2000 a 2020, matou mais de 800 mil americanos de overdose de opioides. Entre 2022 a 2023, só em um ano, foram mais de 100 mil mortos, 109 mil mortos por overdose de opioides, prescritos ou não, porque surge aí um mercado paralelo também. As pessoas elas vão ficando viciadas, porque são prescritos de forma indiscriminada para qualquer situação, cada vez doses maiores, porque, é claro, as doses precisam ir aumentando para suprir essa necessidade do vício, porque é praticamente a heroína que está sendo prescrita. Então as pessoas precisam continuar essa prescrição. Então tem um mercado das prescrições e um mercado paralelo onde roubam as clínicas, as farmácias, e assim essa bola de neve gigante. Bola de neve é interessante, já que as pessoas amassam o comprimido e acabam cheirando o Oxycontin. É uma loucura, gente. Enfim, fica aqui a sugestão de série ou minissérie da Netflix, O Império da Dor. É baseado em fatos reais. Mistura, então, esse documentário com ficção. Então, tem uma parte, é claro, que é fictícia para dar esse ar de minissérie. Então a gente tem que estar preparado para isso, mas toca em alguns pontos e levanta questões que eu acho de extrema validade.
sejam elas mais voltadas à medicina, à ciência, ao capitalismo, à filosofia, enfim, ao que você achar interessante. Mas eu acho que são pontos que a gente precisa sim pensar um pouco a respeito, e eu acho que a minissérie te dá uma base para isso. Bom, é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.